Boa noite a todos, vamos chegando. Vamos chegando que hoje o assunto é muito bom. Temos uma convidada aí muito especial que vai tirar as dúvidas aí de vocês sobre Lei Geral de Proteção de Dados e dar umas dicas de ouro. Hoje que é a última live então da nossa série de lives sobre Lei Geral de Proteção de Dados com uma convidada super especial. Quero aí o feedback de todos vocês, o que acharam desse mês, se curtiram, se não curtiram, enfim. Lembrando que essa live vai ficar salva lá no YouTube amanhã, né? Depois da nossa de sair aqui do Instagram, vai estar lá no YouTube. Vamos aguardar o pessoal chegar aí pra gente começar a nossa live. Boa noite, boa noite. Vamos chegando então para mais uma live sobre LGPD, a última inclusive. Hoje estaremos aí com uma super convidada. Vou começar aqui lembrando, né, pessoal? Mandem esse conteúdo para quem pode ter interesse, quem tem empresa, quem é advogado, ou mesmo quem aí tem de alguma forma está inerte, aleijado por dados, o que é a maioria, como vocês viram por aqui. Manda aqui nesse aviãozinho, ó, que tá aqui embaixo, encaminha para todo mundo. Bota coraçãozinho pro Instagram entregar aí essa live, porque vocês sabem que é muita gente por aqui. E o Instagram não tem lá uma entrega muito eficiente das lives. Gente, então hoje a nossa live é com a Cassione Gomes. Ela já foi repórter da TV Globo. Eu até escrevi aqui porque senão eu ia me perder, porque é muita coisa. Ela atua hoje no direito digital. Ela é membro da International Association of Privacy Professional e membro da Comissão de Direito e Tecnologia da OAB Pernambuco. Bom, pessoal, agora durante todo o mês de outubro a gente falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, trazendo aí uma base histórica, uma base informativa, explicando para vocês o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, como ela se deu, como é que foi a construção dela, né, da lei em si, em que momento ela entrou em vigor, como as empresas devem se adequar, a quem, né, se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados, como, né, que estão inertes aí as multas da Lei Geral de Proteção de Dados, as ações e tudo isso tá salvo lá no nosso canal do YouTube, é só entrar no link da bio para acompanhar, então, as outras lives que nós tivemos. Lembrando que elas vão ficar só até o final de outubro disponível lá no YouTube. Então, a gente trouxe tudo aí, como se aplica, como surgiu, como se adequar e as multas que estão inertes. Mas hoje, então, vamos vir com uma convidada especial que vai tirar todas as dúvidas que surgiram durante esse mês de outubro, porque veio muita dúvida aqui para nós, e também vai trazer algumas dicas de ouro sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos ver se ela já está por aqui para a gente iniciar a nossa conversa com ela. Está aqui para então a gente começar a conversar com ela, que vai trazer um pouco mais sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos ver aí se vai dar a internet, que às vezes a internet também não está muito boa. Vamos lá, aguardando. Daqui a pouco vai entrar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Então, pessoal, lembrando, né, quem ainda não se inscreveu lá no canal do YouTube, é só entrar no link da bio. E amanhã também a gente vai ter um resumo sobre essa live lá no nosso canal do Telegram. Então, se inscreva no YouTube, se inscreva no Telegram, para vocês poderem aí receber todo esse material. Que agora, no final do mês, quem está inscrito também nas séries de lives vai receber tudo que a gente teve por aqui, todo o conteúdo que a gente teve durante esse mês, vai receber aí num formato de PDF, com tudo compilado. Gente, tá dando erro, eu acho aqui. Tá aguardando. Cassione, você está aí? Cassione não está conseguindo participar. Vamos tentar novamente. Aguardando. Vamos ver, né? Hello, pessoal. Vão chegando mais, vão entrando, que o assunto hoje vai ser muito bom. A Cassione aí é expert no assunto. Para quem não estava aí, ela é membro da International Association of Privacy Professional. E ela também é membro. Hello! Conseguiu Boa a noite. Comissão de Direito e Tecnologia, eu estava falando aqui. Conseguimos conectar. Agora a gente conseguiu, né? Eu estava aqui brigando com o celular e comprei um microfone
bem incrementado, sabe, Duda, para melhorar o áudio, mas ele só capta. Quando eu estou colocando o microfone, ele só capta. Aí você vai me ouvir, eu não vou te escutar. Digo, a tecnologia não. Ah, aí não dá, né? Temos uma repórter da Globo aí, né? Então ela é mais difícil, né? Eu imagino que não é a mesma qualidade de uma TV, né? Uma live aqui pelo Instagram. Ah, mas é maravilhoso. Você imagina que antigamente, quando a gente precisava sair para fazer um ao vivo, a gente levava um carro enorme que parecia um caminho, tipo uma Kombi, né? Uma Ah, van sim, uma van. de UMJ, né? Que é Unidade Móvel de Jornalismo. E aí vinha aquela Uhum. antena enorme em cima, porque a transmissão é satélite, ainda é usado, mas pouquíssimo. Sim. Aí, mas desprende assim uma despesa enorme, tempo, né? Gente para trabalhar. E hoje você imagina que com um clique a gente conecta todo mundo Uhum. por causa da tal da nuvem, né? É, e é sobre isso então que vamos falar, né? Como proteger tudo isso na tal da nuvem, né, Cassione? Exato. Vou deixar para te se apresentar e dizer, primeiramente, que é um prazer te ter aqui. Eu e a Cassione não nos conhecemos pessoalmente, mas gostaríamos, tentamos nos encontrar em São Paulo, não deu certo, né, Cassione? Mas ela se tornou uma grande amiga digital, a gente sempre troca ideia, conversa sobre cursos, enfim, porque nós temos uma área, né, semelhante que é a LGPD. E eu gostaria que você apresentasse, então, quem é a Cassione, o que ela faz hoje, como chegou até aqui, né, no direito digital. Então, minha gente, é como o Fabrício estava falando, não sei se vocês conhecem, o Fabrício da Mota Alves, ele é um advogado da área, né? É um dos indicados aí para o Senado, por parte do Senado, para a NPD. E outro dia ele estava me dizendo, ele disse, Cassione, eu não sei como você deu uma virada tão rápida de carreira, né? Que eu acho que isso é um assunto para, se a gente for falar, é um assunto para outra live. Mas, assim, resumindo, eu passei 15 anos, 17, quase 17, no jornalismo. Eu fiz direito, né? Estava sempre ali estudando, mas não exercendo, porque o jornalismo ele não te deixa, ele te consome, fim de semana, feriado, né? Imagino. Exato. E aí eu passei muito tempo, de fato, dedicado ao jornalismo e estudando aqui e ali direito. E há 3 anos, quase, eu resolvi que eu tinha que fazer o que lá atrás, na adolescência, eu tinha vontade, que era seguir a carreira de advogada. Né? Eu vi que o jornalismo ele se transformou com toda essa mudança, com toda essa revolução que a gente está vivendo da comunicação. Ele mudou. E o advogado, esse soft skill que a gente chama, né, é muito bem-vindo para o advogado na área de comunicação, sobretudo no direito digital. E aí foi um incentivo para mim, o jornalismo aliando ao direito. E toda nova carreira requer uma mudança de atitude, uma mudança de posicionamento, até você levar as pessoas a entenderem, olha, vocês não estão vendo mais a Cassione jornalista aqui no perfil, vocês estão vendo a Cassione advogada, ela tem as jornalística, ela tem a habilidade da comunicação, mas em prol agora de uma outra causa, né? Que no fim termina sendo a mesma, né? Que é prestar serviço à sociedade, né? Tanto o jornalismo como o direito, eles fazem isso, né? Uau. Nada elevado do que fazer com que as pessoas entendam, conheçam os seus direitos para poderem, de fato, serem cidadãos e exercerem na plenitude, né? Na sociedade. E aí, nessa trilha, eu comecei... Fui a São Paulo algumas vezes e vi que o direito digital era um caminho, porque eu via as áreas tradicionais, sempre gostei muito do direito penal, mas eu senti que tinha que ter algo mais, porque esse modelo de direito que a gente conhece, a gente não consegue mais, digamos assim, vivenciá-lo. A gente não consegue mais vivenciá-lo. A gente precisa da tecnologia, né? A gente vê que os advogados, muitos advogados, eles ainda não usam o Instagram, eles ainda não usam o YouTube, eles têm bem que eu comecei na datilografia no Ministério Público como estagiária uma época, e Uhum. aí eu lembro
resistência quando colocaram aquele computador enorme na assessoria jurídica e uma impressora matricial que balançava a estante quando ela começava a imprimir. Então, assim, eu lembro dessa resistência das pessoas e da minha resistência. E agora, né, que a gente mudou, assim, a gente evoluiu 5 anos em alguns meses com essa pandemia e todos os advogados, eles tiveram que se adaptar às audiências digitais, né? Tudo online, o contato com o cliente, as reuniões via Zoom. Então, assim, todo mundo teve que vir para esse Foi mundo muito rápido, né? de alguma forma. Inclusive, a OAB aqui de Pernambuco, ela colocou uma sala para os advogados trabalharem, porque alguns que, por um motivo ou por outro, não têm acesso à internet, enfim, a gente não sabe a situação de cada um na hora dessa. Disponibilizou, sabe? Claro. Então, e aí eu fui seguindo a minha trilha, eu fui fazer a pós-direito digital, fiz um curso na FGV com Marcel Leonardo, que é um professor maravilhoso, e aí vários outros cursos da Data Privacy, que eu indico super a vocês. O professor Márcio Cotti também, maravilhoso na área, deu alguma orientação, a gente fez até uma live aqui junto. E aí vem aquelas coisas da certificação, né? Se você quer atuar no jurídico, não precisa das certificações, mas se você quer ir além, se você quer de repente ser um DPO de uma empresa ou digamos assim, ou você vai exercer o papel de controlador, é importante que você tenha essas certificações, que são as internacionais, IAPP, EXIM, e aí você começa a estudar para tirar essas certificações. Deixa eu pegar aqui uma aguinha que o marido está trazendo. Que bom, hein? Então, Cassiane, já aproveitando então esse comentário que tu fez, né, sobre DPO e a necessidade de certificação, acho que tudo ainda é um pouco incerto, de certa forma, as pessoas não sabem muito bem, faço ou não certificação, como que eu implemento na minha empresa, o que eu tenho que ter. Hoje mesmo eu fiz uma reunião com uma empresa que ela me disse assim, eu não sei por onde começar. É verdade. Então, assim, como que tu vê a Lei Geral de Proteção de Dados? Sim, ela está em vigor, então ela já pode ser cobrada. Mas como tu vê a real aplicação, assim, a NPD vai vir ou não no ano que vem, vai ser aplicadas as multas, né? A gente sabe que tem uma de 2% do faturamento, chegando a 50 milhões por infração. Então, como que tu vê isso tudo? Vai ser aplicado? Vai ser real? Porque eu vejo ainda as pessoas questionando muito, mas tá em vigor ou não? Não, ela tá em vigor, mas é que ainda se tem essa dúvida, né? Será que vai vir ou não? Como é que tu vê, né? Tu que tá aí nesse meio. Duda, ela já está em vigor. A gente já tem vários casos em que as pessoas estão se socorrendo, né? Ministério Público, os próprios titulares de direito estão se socorrendo da LGPD, estão indo atrás. A gente tem vários casos aqui no Nordeste. Aqui em Pernambuco, a gente teve, por exemplo, o caso do estudante, que o acesso dele ao cartão do VEM, né? Que aqui o estudante ele tem direito a encher um cartãozinho e aí ele passa na catraca do ônibus, só que ele não sabia que para recarregar o cartão ele precisava dispor da imagem dele, né? E ele questionou isso no momento que ele disse que não ia fornecer, e aqui o sistema de transporte não estava adequado ainda à LGPD. E esse jovem se socorreu da justiça, né? Então, assim, a NPD, eu falei até com a Nairane hoje, antes da live, porque você queria saber, a NPD, quando é que vem? Né? Teve a sabatina, né? Todos estão lá, estão aprovados e tal, mas o que ela me disse, eu vou até olhar aqui no WhatsApp, que ela me mandou. Ela disse, olha, a gente está aguardando a nomeação. Sim. A nomeação precisa da nomeação. E até lá eu não posso precisar, né? Mas as multas... Mas está encaminhado já, né? Ações, a fiscalização, né? Tá para início de agosto. Então a gente entende que está muito próximo deles serem nomeados, está muito próximo. Porque foi tudo muito rápido. A gente não achava que a LGPD ia entrar em vigor, de repente entrou. A gente não achava que ia ter membro para a NPD, de repente tem todo mundo, né? Exato, é isso. E esse é o ponto que eu tento falar para as empresas, né? E as pessoas que estão aí se preocupando. Gente, tudo que a gente achava, eu mesmo, como advogada, atuando na área, eu achei que não ia entrar esse ano, entrou. Então, eu vejo que, na minha opinião, e nem tô tão próxima, assim, tipo, de quem está lá na NPD, enfim, eu acredito que muito breve ela está em pleno funcionamento. Bem antes da entrada das multas.
Não, eu tenho praticamente certeza. Ela colocou aqui, ó lá, Cássia, a NPD começa a funcionar com a nomeação do diretor-presidente. Por enquanto, o que houve foi a nossa aprovação na sabatina do Senado. Falta a efetiva nomeação, que ela colocou aqui, né? Uhum. Que muitas das multas, né? Multas, entre aspas, estão sendo aplicadas, né, por outras instituições, né? Hoje teve o IDEC, que entrou com uma ação, eu não estou lembrada exatamente aqui agora, eu digo para vocês daqui a pouco. Teve o caso da Cirela, né? Uhum. Que foi aquela imobiliária que compartilhou todos os dados que recebeu do cliente com gente de seguro, disso, daquilo, e a pessoa foi enxovalhada de ligações, né? Todos os dados dela compartilhados, ela não sabia, né? Então, assim, a gente tem no pé, aí tem Procon, a gente tem IDEC, a gente tem os titulares dos dados, né? A gente tem o próprio Ministério Público, a gente tem a Justiça de olho, né? Que no início a justiça, a primeira decisão aí foi contrária, né? Foi contrária a uma solicitação do Ministério Público, que foi um site lá que vendia, digamos assim, de uma empresa que vendia banco de dados. E resultado, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública e o juiz entendeu que não. Olha, eu não considero procedente porque ele entrou lá no site, o juiz entrou lá no site da empresa e disse, porque eu suponho que o site está fora do ar, porque a empresa está se adequando. Ou seja, o juiz foi lá produzir prova, né? Que foi assim, isso gerou uma crítica muito grande no meio jurídico, porque as pessoas entenderam que o juiz foi lá produzir prova para a empresa, né? E supôs, né? Assim, eu acho que a empresa está tentando entrar em conformidade com a LGPD. Logo, ou seja, a empresa foi esperta, né? Digamos assim, tirou o site do ar, ou de fato estava com algum problema mesmo, e aí se safou. Mas aí a gente já tem outras decisões que estão vindo, né? Ou Claro. a LGPD está em pleno vigor, não adianta. Exato, eu até exemplifiquei aqui numa das lives que eu fiz, que, gente, é como se assim, o direito do consumidor está aí, né? Tu tem que respeitar o consumidor. Aí, porque o PROCON não está em plena vigência, tu vai desrespeitar o direito do consumidor? Não pode, porque tu sabe que igual o Ministério Público pode vir e fechar a tua empresa até tu se adequar, pode vir o russomano, pode vir na tua empresa, pode vir o judiciário, o teu cliente. Então, ela está em vigor, então tu já estás respondendo. Ok, não tem NPD e não tem as multas da lei, mas é como se apenas não existisse o PROCON e as multas que o PROCON pode aplicar, né? Multa ou, enfim, processos administrativos. Então eu exemplifiquei dessa forma que eu acho que fica muito claro, porque as pessoas estão. Acho que alguém comentou ali, o brasileiro adora deixar coisa por última hora, e realmente é isso Exatamente. que a gente está vendo muito acontecer, e eu estou vendo empresas deixando para o ano que vem, porque as multas só entram ano que vem. Mas a qualquer momento tem que ser aí, né, chamadas pela justiça comum, né? Exato. Tá todo Mas mundo. assim, já nessa mesma pegada, né, Cassi? Como é que tu vê assim, o impacto nas empresas? Na, Tu acha que realmente vão ser essas multas ou vai ser mais os clientes que realmente vão trazer talvez algum prejuízo, alguma cobrança a mais? E de que forma, assim, tu acha que vai trazer mais prejuízos para a empresa ou talvez até uma lucratividade? Aí quem está adequado, quem não está, como é que tu vê essa parte? Assim? Como que vai ser para as empresas isso? depende do ponto de vista do gestor. Porque se é um gestor que ele tem que ele tem visão, o que ele vai pensar, né? Quando eu te dou transparência, quando eu te dou segurança, né? A gente vai ao médico, a gente tira a roupa para o médico, né? Então, assim, a gente confia, a gente tira a roupa que a gente confia, ou seja, a gente se entrega, a gente entrega a nossa intimidade, a nossa privacidade para quem a gente confia. Então, assim, eu acho que isso vai ser um diferencial. Eu tenho certeza que isso aí é um diferencial para as empresas que investirem em proteção de dados, que investirem, que seguirem a lei, sabe, com rigor. Eu tenho certeza disso. E aí vem os ISOs de proteção de segurança da informação, sabe?
isso é um diferencial competitivo, porque um vazamento de dados, uma violação de dados, que não é só vazamento, né? É uma violação, é você perder um backup, é você tá ali na impressora, imprime um material que tem informação de um cliente que não tem nada a ver com o setor que vai chegar ali e mexer na impressora, sabe? Então, assim, as pessoas precisam ter essa consciência que vai ser um diferencial para as empresas, que elas só têm a ganhar. Quando existe uma violação, um vazamento de dados que vai a público, aquela empresa acabou. Você viu o que aconteceu depois daquele documentário Social Dilemma? O que aconteceu com o Facebook? Quanta gente ele perdeu? Quantas contas foram desvinculadas do Facebook? E aí, o que o Facebook está fazendo? A gente achou que as redes sociais seriam o grande boom, né? A grande protagonista das eleições americanas. A gente está no período de eleição aqui no Brasil assim, o que está sendo contrário, a televisão retomou o protagonismo, porque a televisão, as pessoas confiam no jornalismo, elas confiam, né, num produto que está sendo feito, que está ali, o TSE está de olho em cima, né, uma propaganda eleitoral que o TSE está de olho, né? Então, assim, a TV voltou a ter esse protagonismo e a gente não está vendo tanto nas redes sociais. Você já observou? Não tinha parado para pensar. Não tinha parado para pensar nisso. Funcionamento, sabe? Então, a gente tem que pensar que o Facebook, Google, todas essas empresas, elas agora estão preocupadas. Estão vendo que não é bem assim, né? Exato. Não é bem assim. E aí a gente vai para o caminho de onde a gente volta a ter segurança. Então, investir em segurança, ser transparente, dizer, olha, eu estou tratando o seu dado, eu estou coletando tal dado para essa finalidade, sabe? Esses dados são só os necessários. Se eu só preciso do seu nome, do seu endereço, eu não vou coletar seu CPF, seu RG, sua foto, seu endereço, se você tem filho, se você não tem, sabe? Então, assim, as pessoas têm que se atentar a isso, né? Tem que se atentar a isso. E na hora de uma adequação, todo mundo bota a mão na cabeça. Né? Todo mundo vai ter que adequar? Vai. Que é como eu falei, de uma sorveteria, sabe, a uma grande empresa, aos órgãos públicos, todo mundo vai ter que se adequar à lei. O processo é lento. Não é de um dia para a noite uma adequação. Não. Às vezes, só a implementação, né? Só o trabalho da comissão para fazer a implementação, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, dura 60, dura 90 dias. Porque o que você tem que fazer de cara? Primeiro, você tem que, se a empresa tem o executivo da empresa, se ela tiver compliance, TI, né? Porque a gente está falando aqui nas empresas de médio e grande porte, mas tem as pequenas empresas, né? Que aí vai o dono da empresa, executivo, né? Se você é um profissional liberal, autônomo, nós, escritório de advocacia, né? Então, assim, a gente tem que ver com o pessoal de TI, a gente tem que ver com os funcionários. Primeiro é a sensibilização a respeito da lei, é trabalhar dentro de casa. A primeira sensibilização é chegar para todo mundo e dizer, olha, a partir de agora, cultura de mesa limpa, né? Cada setor, que dados você coleta, como você coleta, sabe? Criar um sistema em que cada um tenha senha de forma escalonada, para que o porteiro não tenha acesso a todo o conteúdo que está no sistema da empresa, que o executivo tem, que o jurídico tem, porque assim são áreas diferentes, então tem que ter uma limitação de acesso a banco de dados dentro das empresas. Então é isso, primeiro essa sensibilização, é você chegar e dizer, olha, cultura de mesa limpa, vai embora, deixa sua mesa limpa, não deixa papel, não deixa dado, recebeu senha, não vai colar o post-it na tela do computador, porque a senha é grande, você vai esquecer, todo mundo vai ver, né? Todo mundo vai ver. Eu já falei aqui no serviço público, tem gente sendo processada até hoje, porque o colega pegou a senha e cometeu fraude, entendeu? Em nome dela. Né? Então, é muito sério isso. Vou imprimir algum documento na impressora? Cuidado. O que é que eu vou fazer de borrão? Tem muito papel de borrão. Tem dado pessoal naquele borrão? Não joga fora. Né? Minha sala está passando por reforma. Vou trabalhar na sala de fulano. O que eu vou levar para lá? Tem necessidade de levar tal material? Então, assim, é conscientizar que agora existe uma lei, que as pessoas não vão ter que pegar dados de todo mundo, de toda forma, né? Ter o cuidado onde eu vou colocar esses dados, né? Onde eu vou armazenar esses dados,
ter uma consultoria, se você não tem ninguém de segurança da informação, de TI, é um escritório pequeno, né? Chama uma pessoa que entende, faz um planejamento, vê que serviço você pode ter disponível, né? É um servidor, vou gastar dinheiro com isso, né? Vou deixar tudo no computador, ou é mais vantagem eu contratar um serviço de nuvem. Eu sei que o operador, né, ele vai ter esse cuidado, porque ele é uma empresa especializada, então ele vai ter uma proteção em várias camadas para mim. Mas quando eu for contratar com terceiro, cuidado que eu tenho que ter, né? Com os contratos. Todos os meus contratos eu tenho que rever. Todos os meus contratos. Por quê? Porque a partir de agora eu tenho que ver cláusula de sigilo. Você está recebendo um dado que eu estou te passando. Você tem responsabilidade também, mas primeiro a bronca vem para cima de mim. Então, assim, eu tenho que ter essa responsabilidade, eu tenho que te cobrar. Então, eu tenho que aditar todos os contratos. Estou te passando tais dados, você está processando isso, isso e isso. Então, você vai ter que aceitar a auditoria. Você vai ter que me dar relatório que você está cuidando, do que você está fazendo, sabe? Que ferramentas de proteção de dados você tem? Quais são as ferramentas que você está usando, né? Então, tudo isso vai fazer parte aí de uma gestão de dados que envolve várias coisas, desde a cultura ao tratamento com terceiros, né? E com titular de dados. Exato. E assim, essa questão do limpa a mesa, né? Eu falo aqui também porque as pessoas ficam muito, né? Internet, o que tá na internet, o que tá nos contratos. Mas tem esse cuidado do que tá em cima da tua mesa. Teu notebook, não deixe teu notebook ligado sem colocar uma senha. Coloca a senha para qualquer pessoa. Se roubarem teu notebook, tu vai ter que avisar a Agência Nacional de Proteção de Dados quando ela existir. Tu vai ter que ter todo esse cuidado, porque os dados que estão ali são dados de outras pessoas. Isso é vazamento também. As pessoas ficam muito nessa, eu não tenho vazamento de dados, eu não tenho lá um grande sistema. Isso é mais coisa de banco, as pessoas têm muito isso, né? Coisa de banco. Gente, mas o vazamento é tu perder um dado. Isso é vazamento, não é essa coisa tão extraordinária, né? E acho que tu que já trabalhou em televisão, né, Cassi? Uma das multas, das advertências aí para a imprensa, né? Depois que comprovado. E isso causa um impacto enorme, porque como tu disse, a TV, ela traz confiança. Então, se a tua empresa tá lá como uma empresa que vazou dados, ela perde muita credibilidade. E hoje é um dos pilares do marketing, né? Essa troca de confiança entre as pessoas. Por exemplo, um exemplo eu reclamei aqui, que as pessoas vão lá e veem o que as outras deram de opinião sobre a empresa. Isso é um dos pilares do marketing. Então, daqui a pouco tu tem todo um marketing avançado, tu coleta milhões de dados e aí tu tem um vazamento e tu perde todo esse teu trabalho. Exatamente. Então, eu vejo muito como um ponto que pode vir a ter uma lucratividade para tua empresa. E eu também, assim, falo para os meus clientes, porque eu trabalho para empresas, né? Eu disse, gente, calma, eu não estou dizendo aqui para vocês que vocês não podem coletar dado. Claro que vocês podem. Porque eu acho que o marketing é o mais afetado. A galera quer fazer realmente, quer crescer. E hoje o marketing digital, ele é muito bom, né? Tu pega os dados, enfim, é o novo petróleo, né? Não é que não pode pegar. Só informa aquela pessoa que tu vai pegar o dado dela, que tu vai mandar e-mail para ela, e se ela te autoriza a fazer isso. Se ela autorizar, tá tudo certo. Não tem essa... A pessoa também, quando está na internet, ela está consciente. Se ela vai ali, preenche todo um formulário e diz que está de acordo, não é um problema. A questão é tu não dizer para que tu vai usar, tu pedir um monte de dado e depois começar a mandar para vender esse dado, tratar esse dado, passar, enfim, né? Então, eu acho que a LGPD, ela sim, depende do ponto de vista, ela pode trazer algum prejuízo se te deixar vazar e também se tu não se atentar logo, né, se antenar para o que está acontecendo, mas eu vejo muito como uma forma de lucro, sabe? Muito. Mas aí tu comentou, Cássia, sobre ISO e certificação da empresa. Como que tu vê hoje para se adequar? Assim, o que tu acha assim, não, isso aqui não é indispensável, isso tem que ser feito para ontem, assim, todas as empresas já têm que estar fazendo. O que hoje tu vê como mais importante e o que daqui a pouco, um ISO sim precisa, mas talvez não é hoje, como que se faz, enfim, adequação em si, como que tu vê hoje? Falando aqui da sensibilização, que é o primeiro momento, né? Em seguida, vai constituir na empresa uma comissão, certo? Dependendo do tamanho da empresa. Então, vai ser o executivo, vai ser o jurídico,
porque vai precisar do jurídico, toda empresa vai precisar de um jurídico, porque vai ter que analisar política de privacidade, revisão de contrato, né? Fluxo de dados, para que no final, o pessoal de segurança da informação possa te dizer qual é a melhor ferramenta para tu proteger aquele dado. Então, você vai ter que fazer um inventário de dados, né? O que é o inventário de dados? O que eu tenho feito? Eu vou aplicando em cada setor da empresa, a gente faz uma reunião, fala, conscientiza todo mundo, e aí, olha, a partir de agora, a gente vai aplicar esse questionário, já normalmente uma planilha de Excel, né? Porque a NPD ela não diz exatamente como é que deve ser. Ela exige relatório, ela exige um mapeamento de risco, ela exige o de PIA, que vai ser cobrado, que eu vou falar para vocês aí, que um dos diretores já falou na sabatina que isso vai ser cobrado, né? E que o governo, inclusive, deve disponibilizar formas, né, e maneiras para que as empresas, sobretudo as pequenas empresas, elas tenham acesso a esse tipo de relatório, né? Que vai ser um norte para gerir, que eu vou falar dele mais na frente, que vai ser um norte para gerir, que é o que vai ser exigido de imediato. Então, assim, a NPD ela tem esse papel de educar, de orientar, de regulamentar, né? De fiscalizar, né? E de dar o suporte ao titular de dados. Mas aí, vamos lá. Aí, depois nesse formulário, o que a gente pergunta para cada setor? Eduarda, qual que é o dado que você coleta aí na sua área, dentro do escritório? Aí você vai dizer, não, eu coleto aqui nome, endereço do cliente, isso. Mas para que você coleta? Não, eu coleto porque eu preciso alimentar o processo. Eu preciso constituir prova, eu preciso fazer pesquisa, eu preciso isso. Ok. Tá certo, Duda. E qual que é a base legal que a gente pode achar para isso? Contrato, né? Contrato. É um contrato, né? E uma obrigação legal, porque você precisa disso para que essa pessoa, para viabilizar o acesso dessa pessoa à justiça, né? Então, aí a gente já avisa duas bases legais. Mas qual que é o risco de eu estar coletando, Duda? Como é que eu armazeno? É no meu computador, né? É na nuvem, né? É um servidor? Onde é que eu, né? E que tipo de ferramenta que eu tenho para proteger? Se vazar, o que eu vou fazer? Então, assim, nesse questionário, as pessoas vão respondendo o dia a dia delas, do que elas coletam, o que elas fazem, onde elas armazenam e depois como é que elas descartam ou não descartam esse dado. Porque o dado, ele tem um ciclo de vida, né? Desde a hora da coleta até a hora que ele... Mas para você não ficar eternamente lá como arquivo morto, não. Acabou isso. Sabe? Tem base legal até para manter dados guardados. Tem base legal, você sabe. Na área trabalhista, por exemplo, tem que guardar 2 anos os documentos dos funcionários, por causa da prescrição quinquenal e tal, né? Enfim, tem várias situações aí. E aí, depois que eu coleto todo esse questionário, vou fazer o chamado de PIA, né? Que é o que a lei chama, que é o que a LGPD exige. E é exatamente o relatório de impacto. Ele tem essa inspiração na GDPR, né? Que finalmente conseguiu pôr força a ele, porque ele é como se fosse uma fotografia da empresa, que ele vai ser sempre alimentado e ele vai ser o norte, sabe? Porque ele é o documento exigido pela ANPD, ele vai ser o documento exigido, toda empresa vai ter que ter. A única coisa que a ANPD vai regulamentar em relação a isso é se ela vai precisar de DPO ou não, que é que é aquela pessoa que vai carregado de dados, que vai ser o elo entre a empresa e a ANPD e o titular de dados, né? Então, assim, é isso que a ANPD vai regulamentar. Quem vai e quem não vai precisar de DPO. Mas tratar dados e ter relatório e ter cuidado com os dados, todo mundo vai ter que ter, sabe? E aí, esse relatório de impacto, que está lá no artigo 5º, inciso 17 lá da LGPD, que é o DPI, é o relatório de impacto, é o mais importante. Ele serve como documento para mostrar que você está se prevenindo, né? Para provar para a NPD que você tem um controle dos seus dados, demonstra também a boa-fé da empresa, né? A boa-fé de quem está tratando. Ele é um diagnóstico, ele é um raio-x da tua empresa, né?
E ao mesmo tempo, você vai ter ali, com as informações que você vai ter como mitigar os riscos e você vai ter como remediar os riscos, caso alguma coisa aconteça. Veja a importância desse DPIA que a gente chama, né? Que é a Uhum. autoridade, a Autoridade Nacional do Reino Unido, que é a AICO, ela detalhou, e o nosso, na LGPD, me parece que é o mais parecido com a proposta da AICO, sabe? Então, vamos lá. O que é que vai ter no DPIA, nesse relatório de impacto? Os dados, que são vários elementos aqui. Né? Você vai ter que identificar os dados. A metodologia, como é que você trata esse dado, vai ter que estar lá. Né? A análise de risco. Né? Qual é o meu risco de 0 a 10? Tem mapeamento que coloca em cores, sabe? Vermelho, amarelo, verde. Né? Qual o risco que a minha empresa está disposta a assumir a tratar tratando tal dado, porque o mapeamento ele é muito para isso. Ele não vem para dizer você não vai tratar, você não vai coletar. Ele não diz isso. Ele diz, olha, empresa, você quer coletar, você está tratando dados, então, assim, assuma o risco do que você está tratando. Né? Assuma o risco que você está tratando. Exato. Né? Porque as pessoas têm medo de dizer tudo, vamos botar consentimento como base legal. A gente tem 10. Mas não dá para colocar tudo em consentimento, porque o consentimento é a base legal mais frágil que existe. Imagina você estruturar uma empresa toda no consentimento. Aí uma ação coletiva os titulares de dados se reúnem e digam, ó, não quero meus dados, pode tirar. E aí, o que você vai fazer? E as Exato. outras bases não. As outras bases não. As outras bases, elas são mais amarradas, né? Se ele disser, tiro, eu não vou tirar porque tá atrelado a uma outra base legal, que não é o consentimento. Uhum. Entendeu? O consentimento é aquele assim, Ela é tu muito... não tem como basear, né? Mas ainda assim, eu vejo assim que é um caminho também daqui a pouco. É, um Ter o consentimento como mais uma base, né? é, porque legítimo interesse é uma base legal que eu costumo dizer. Legítimo interesse tem que ser bom para a empresa e tem que ser bom para o titular de dados. Aí sim, é um legítimo interesse porque abarca os dois, sabe? Então, assim, eu estou te oferecendo uma coisa que você está te beneficiando, é bom para você, sabe? E um teste para a gente saber, que até o professor Marcelo Leonardo ele fala, para a gente saber se é legítimo interesse ou não, faz o teste do espelho. Se olha no espelho e chega lá e conta, olha, eu estou tratando teu dado por isso, isso e isso. E é baseado no legítimo interesse, por causa disso, isso. Se você olhar para o espelho e você acreditar no que você está falando, sabe? E não sou a cara de pau, aí você vai dizer, cara, é legítimo interesse. Entendeu? Exato, e é uma base legal que amarra, como tu falou, né? Tu não precisa ter ali o documento, porque, por exemplo, e às vezes tu não vai ter como ter o consentimento. Daqui a pouco, assim, hoje a gente tem muito lançamento aqui na internet, né? A gente tem Muito. muita gente vendendo curso. Tu não vai ter como fazer com que cada um dos teus alunos, tem gente que faz 6 em 7 em um dia, né? O tal lançamento da fórmula. Tu não tem como ter assinatura de todo mundo. Então, os contratos são de adesão. Então, tu não pode depender só do consentimento. Ok, tu pode encaminhar o consentimento, mas aí cabe um legítimo interesse, cabe aí as questões das relações comerciais, que tu necessita ali do dado de CPF, dados bancários, por vezes, né? Até para emissão de algum boleto, E enfim. você pode simplesmente querer correr o risco. A empresa simplesmente querer o risco. E no relatório dela, lá no DPIA, ela colocar risco, sei lá, 9, risco 9, quase 10, né? Mas como é que ela vai mitigar isso, né? Mas se acontecer algo errado, e eu tenho como resolver. Então, isso é avaliado também, sabe? Eu não estou estimulando ninguém a fazer uma coisa ou outra, mas eu estou dizendo que vai ser tudo avaliado no risco. E a LGPD ela não é para impedir o crescimento das empresas, ela não é para impedir a inovação, ela é para proteger dados, para proteger a privacidade, direitos e garantias fundamentais, né? Eu estava lendo um artigo de uma professora de Oxford, é a Clarissa Vélez. Ela estava falando que falta de privacidade mata mais do que terrorismo. Por isso que tantos judeus morreram, sabe? E terrorismo, mata mais que terrorismo. Porque se tinha uma
dados. Hoje, esses países, Rússia, China, sabe? O monitoramento de pessoas é muito forte, é muito pesado. O celular, ele sabe com quem você dormiu. Ele sabe com quem Exato. você dormiu, né? O pessoal de Ele proteção, sabe por todo lugar que tu andou, ele sabe tudo, né? Tudo, tudo, tudo. pessoal de proteção de segurança, eles olham, quando for dormir, desliga o teu celular. Por quê? Porque você vai estar 34% protegido durante o dia, com o teu celular desligado, sabe? Exato. Então é por aí. Deixa eu só fazer uma pergunta, se as pessoas estão vendo direitinho os vídeos, porque pra mim o teu vídeo tá trancando, mas o teu áudio não. Não sei se tu tá me vendo legal, se as pessoas estão vendo certinho. Tudo ok. Tá tudo ok. Então talvez é só aqui o meu que tá assim. Tá tudo ok. E aí, muita gente tem dúvida em relação ao legítimo interesse. Eu tenho um livro aqui muito bacana, que até é do professor Márcio Cotes e do Ricardo Oliveira, com prefácio do Bruno Biondi, que também é um colega nosso. E aí, o legítimo interesse é LGPD, porque o legítimo interesse a gente acredita que ele vai ser muito mexido com a NPD, que ele vai ser muito regulamentado, porque é a base legal que todo mundo ainda fica patinando muito nela, porque é muito subjetivo, né? A própria lei é muito principiológica. Então, eu achei muito bacana esse livro aí. Tem outros dois que eu quero indicar a vocês depois. Muito bacana. Ótimo. E aí, resultado, quando a gente faz esse DPIA, que é esse relatório de impacto, a gente vai ter todo o mapeamento. Dizer, não, agora eu posso fazer a minha gestão de dados. Agora eu posso fazer minha gestão de dados. Agora, paralelo a isso, eu preciso mexer, se eu tenho um site, eu preciso mexer em política de privacidade, eu preciso mexer em política de cookies, eu preciso pensar no privacy by design, que é exatamente a proteção, é pensar na proteção de dados desde a concepção de qualquer produto, de qualquer serviço, sabe? A gente hoje, 80% dos cookies, eles não te dão a opção de você não aceitar, né? E nem te dão a opção de fechar a tela para você pensar depois. Uhum. Isso é muito invasivo. Às vezes é uma notícia importante, né? Às vezes é um veículo jornalístico, mas ele compartilha com marketing, ele compartilha com patrocinador, tuas informações, né? O jeito que tu mexe na tela, né? Onde tu clica mais, o que tu prefere, que horas tu acessa, qual o ritmo de leitura para te oferecer livro, sabe? Tudo isso, né? Então, resultado, essa questão do privacy by design tem que estar muito focada nisso, na transparência. E a privacidade por padrão, que está dentro, que é a by default, né? Está dentro da privacidade by design, do privacy by design. É um elemento, qualquer produto que sair já sai, com padrão, sabe, de proteção de dados. E na política de privacidade, ter sempre aquela coisa do opt-in. Sabe aquelas coisinhas pré-marcadas que a gente vai achando nos lugares, nos sites? Né? Já bem verde, assim, para você aceitar, accept, né? Aceite, né? Concordo, né? Na verdade. E o nome política de privacidade tá bem pequenininho. Tudo isso vai ser levado em conta como boa-fé, sabe, né? Como transparência, como você não querer levar o titular a erro. É algo a ser pensado pelas empresas, mexer logo nisso, sabe? Mexer nos cookies, mexer na política de privacidade, sabe? Porque, assim, quem está querendo implementar agora rapidamente, apaga logo o incêndio, sabe? Vai apagando logo o incêndio nesses lugares, sabe? Faz treinamento com o pessoal de telemarketing, quem tem telemarketing, né? Faz a atualização da sua base de dados, porque a base de dados que já foi constituída, a NPD ainda vai decidir como é que vai ser feito com elas, né? Como é que vai operá-las. Mas você está constituindo novas, enriquecendo a que você já tem. E aí, né? E aí? Exato. Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, por exemplo, a OAB encaminhou um e-mail para toda a base de dados deles, falando que os dados estavam armazenados lá, que para os fins, né, de legítimo interesse, né, claro, porque nós somos advogados, eles precisam dos nossos dados,
continuariam, mas se a gente não quisesse mais receber e-mails informativos, enfim, que era só responder aquele e-mail dizendo que não queria mais. Então, eles atualizaram, digamos, a base que eles tinham de dados de e-mail, dizendo que eles tinham, por que eles iam manter, mas aquilo que a gente não quisesse manter era só responder aquele e-mail para não manter mais. É uma alternativa, mas tem muita empresa que não quer fazer isso por causa do marketing, como eu falei aqui. Acho que marketing é o que mais pega hoje, né? Mas imagina, se você mandar um e-mail desse, eu recebi alguns. Qual a sensação que você tem? Poxa, que bacana, ele tá me dando, Exato. ele tá sendo, sabe, cordial, ele tá Ele só está se importando comigo, né? Eu preocupado, acho bem interessante. né? Ele tá preocupado. E aí você pensa duas vezes, né, para ficar o aceite. Você pensa duas vezes. Vários eu deixei por causa disso. Pode ter... Inclusive, era uma das perguntas que eu tinha para ti, né? Que além das multas, quais riscos as empresas correm ou não se adequar? Porque tem muita empresa que está dizendo, não, vou adequar, vou deixar e vou ver o que vai ser. Mas acho que a gente já falou vários aqui, né? Mas se tiver aí alguns assim, olha, isso aqui vai estar correndo muito risco, porque a gente fala das multas, mas eu acho que as multas realmente não é agora, mas é logo, mas eu acho que a gente corre outros riscos que são eminentes, né? Porque a multa é pesada, né? A multa é pesada. 2%, né, do faturamento da empresa. Muito, né? Chegar a 50 bilhões de reais, mas aí vai dosar o tamanho da empresa, também tem essa dosagem, né? E aí, resultado, mas as pessoas ficarem pensando no dinheiro, né? As pessoas têm que pensar na reputação da empresa, na reputação. Olha quanto o Facebook perdeu de patrocinador, quanto perdeu. Porque para pagar multa, às vezes a empresa tem o Facebook, um Google, Exato. né? Uma empresa que tá organizada, às vezes ela tem o dinheiro para pagar a multa. Tá, mas e depois ela vai viver de quê? Ela vai precisar dos clientes, e a reputação dela para ter esse dinheiro de volta, né? Tem que pensar nisso, sabe? Tem que pensar nisso, né? E as multas também vai para o bloqueio de uso desses dados. As pessoas esquecem disso. Imagina, você parar o inteiro, porque os teus dados, os teus dados não, a tua base de dados está bloqueada, né? E assim que eu vejo a publicização também é um problema, esse não, né, essa suspensão, isso tudo falando da NPD. Mas o que tu comentou agora assim, eu fiz um link agora aqui, é que nem as ações trabalhistas, né? Às vezes as pessoas, as empresas, não se adequam pensando, vai que o Ministério Público do Trabalho vem aqui. Eles não pensam nisso. Agora, eles se adequam quando eles veem que um profissional que trabalha, um colaborador, começa a reclamar, começa a dizer que está com algum problema. Porque eles têm mais medo da ação judicial do que do próprio Ministério Público. Porque aquelas multas ali, eles já têm provisionados. Agora, as ações trabalhistas, que entram no moral, que entra daí outros colaboradores começarem a entrar, eles se preocupam mais. E eu vejo muito no LGPD assim, porque quando um cliente entrar e ver que ganhou, os outros, por que os outros não vão entrar? Ainda mais se é uma empresa, né, que tipo, eu vou ser cliente, o colaborador ainda pensa duas vezes, porque ele vai depois querer ser colaborador de alguma outra empresa, então isso pode sujar o nome dele. Agora, quando tu é consumidor de uma empresa, tu não vai pensar nisso. Tu vai entrar com a ação, tu não compra mais lá e tá tudo certo. Então, eu acho que a gente vai ter muito isso. As empresas vão ter mais medo da judicial, que já está em vigência, do que da própria administrativa, que ainda não, também nem entrou ainda, né? A questão do Mercado Livre, né? Que tinha uma pessoa no Mercado Livre vendendo banco de dados. Mas Nossa, eu sabia. o nome do Mercado Livre, né? Apareceu no Mercado Livre. Então, assim, e uma coisa é que na internet, o que é mais difícil é você conseguir o direito ao esquecimento. Sobretudo quando essa informação é de interesse público, aí ela foge da seara do direito ao esquecimento. E ela é de interesse público, não é? E aí o que acontece? Uma informação negativa na internet, ela circula 6 vezes mais do que uma informação inteira. Eu digo porque, assim, eu faço relatório de monitoramento
digamos assim, de cliente na internet. E aí, com esse relatório, dia após dia, ele pode ter 200 matérias, 200 informações, artigos, coisas bacanas, falando coisa boa. Mas aquela informação negativa de 5 anos atrás, porque ela é negativa, Nunca morre. sociologicamente, culturalmente, e os modelos algoritmos privilegiam notícia negativa, ela tá sempre ali, ó. Sempre ali, oitavo, nono, sabe? Às vezes quinto lugar, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que pensar nisso. Quando hoje eu quero um produto ou serviço, eu vou buscar na internet, né? Você sabe que eu sou meio nerd, aí eu fui buscar na internet essa coisa da Mulher Maravilha, porque tem toda uma simbologia com a ONU, com o empoderamento feminino e tal, o tratamento de suicídio, depressão, para evitar suicídio, depressão de mulheres nos países e tal. E aí eu fui buscar uma Mulher Maravilha que eu queria para mim, que era tipo de colecionador. Eu digo, eu tenho que buscar num site que seja realmente bacana. A primeira coisa que eu fui olhar foi a reputação, quais as mensagens que tinham ali. O que tem de negativo ali? É seguro eu pedir, gastar esse dinheiro, mandar esse dinheiro? Será que isso vai chegar para mim? Né? Exato. Entendeu? Então, Exato. assim, Então, as pessoas já têm essa preocupação. Então, assim, com uma lei que regulamenta tudo isso, eu vejo como, assim, ó, as empresas que se antenarem para isso agora, além de já estarem de acordo e não sofrer nenhum problema, porque, assim, eu já falei aqui na live passada, que estar de acordo é uma redução de pena administrativa também, né? Que a NPD vai levar em consideração. Se tu estava tendo mecanismos para se proteger. Tem o princípio da accountability. Você não basta você fazer, você tem que provar que está fazendo. Tá lá na lei, não adianta tu fazer. Você tem que provar que você está fazendo. Sabe? E ter relatórios constantes, dependendo do volume de dados que você trata, que você coleta, relatórios constantes, sabe? De que aquela base está sendo atualizada, porque tem a questão da qualidade dos dados, os dados têm que ser exatos, eles têm que estar ali, têm que ser atuais, sabe? Então, assim, e outra coisa, tem empresa que tem que fazer treinamento de violação ou de vazamento de dados. Porque tem plano de ação para isso. O DPIA prevê isso. Qual é o teu plano de ação? Se der um vazamento em massa de dados aqui, o que você vai fazer? Quem você vai chamar primeiro? Exato. Qual autoridade que você vai chamar? Se a empresa tem filial em outro país, quem você vai chamar? Sabe? E aí tem um plano de ação que as empresas têm que fazer treinamento, como a gente faz com bombeiro em caso de incêndio. Sim. Porque se as pessoas têm o que fazer numa hora dessa dentro da empresa, todos os funcionários têm que estar conscientes, têm que saber, olha, perdemos isso, olha, ou então isso vazou, olha, isso quebrou, isso pegou fogo. O que a gente vai fazer nessa hora? Vai parar e pensar? Não vai dar tempo. Não. Então, esse tem que ter um plano de ação, né? Uma bíblia, um diário, sabe? É tudo para as empresas. Tudo para as empresas. Né? E aí, Estamos quase chegando na final aqui, Cássia. Acho que temos só mais 5 minutos para a gente não fechar aqui sem conseguir se despedir. Tem alguma dica de ouro aí, assim, olha, gente, se preocupem com isso, olhem para aquilo, enfim, dicas da Cássia aí, né? Para a gente deixar aí para finalizar. Então, primeiro de tudo é ter a preocupação, em primeiro momento, com esse relatório que é o de PIA. Ter essa preocupação, porque deixa eu só dizer aqui a frase que ele falou. O Joacil, tenente-coronel lá da NPD, né? Que estão chegando. E o modelo de relatório de impacto, de fluxo de dados, né, é o documento mais importante. É o primeiro que a NPD vai exigir das empresas. Exato. Entendeu? Então, assim... Tem que fazer. Tem que fazer. E não é implementação, não é adequação para inglês ver, não. Porque numa fiscalização, não adianta você dizer, tá bonito aqui o relatório, mas mostra que tu tá fazendo. Eu lembro da accountability. Eu tenho que mostrar que eu tô fazendo. Sabe? Tenho que mostrar. Não é para inglês ver. Tem muita categoria, tem muita empresa, muito setor aí, por exemplo, sei lá, propaganda, isso e aquilo, que o sindicato está contratando
um escritório, não estou criticando aqui, gente, eu só estou dizendo para ter cuidado. E dizer, olha, tal escritório está fazendo assim para geral. Gente, pode até ser um grande escritório e conseguir fazer tudo, eu torço que consiga. Mas adequação é um processo, no início, delicado. Até você ter o controle para poder fazer uma gestão. É como se você fosse arrumar a casa, né? Quando você arruma a casa toda, que depois você entra, a cozinha está funcionando legal, o escritório está funcionando legal, né? O ar-condicionado está limpo, entendeu? Então, assim, é aquela coisa de ter a casa organizada. Então, até você conseguir implementar, saber que ferramentas você vai usar para proteger, né? O que você pode, o que você não pode, quais os riscos que você está correndo ali, né? Até você não ter esse controle, até você ter esse controle, assim, cuidado. Depois que você for ter a gestão, aí é só a gestão, né? É só a gestão da casa. Exato. Então, Só manter, né, a casa arrumada. exato. Respeitar o ciclo de vida do dado. O dado chegou, ele vai ser cuidado, ser tratado, ser utilizado, e depois eu vou fazer o quê? Vou anonimizar, vou descartar de verdade. O que é que eu vou fazer com esse dado, sabe? O relatório de impacto a gente falou. Outra coisa, cuidado com o consentimento, não mete consentimento em tudo, porque se tu estruturar a tua empresa com base toda no consentimento, o titular de dados, o cliente vai lá e diz não quer e você perdeu tudo, perdeu o contato, perdeu tudo, porque ele tem direito, ele vai exercer o direito dele. Seja transparente, que transparência, segurança, mais do que nunca vai valer dinheiro. E empresas que não investem em segurança, que não investem num jurídico forte, não investem em segurança, em proteção e gestão de dados, elas gastam depois 3, 4 vezes mais. E como a gente viu outra vez, Duda, 20%, 25% das empresas não resistem à primeira pancada, lembra? Elas Sim. não resistem. Exato. Principalmente as pequenas, né? As pequenas, esse tipo de pancada aí não conseguem. Exatamente. Levar adiante. E pegando o modelo dos outros. Vou pegar o modelo de privacidade de fulano, porque é só eu copiar, adaptar, colocar o nome da minha empresa e jogar no site. Não faz isso, porque não vai ser igual, sabe? Vou pegar um modelo pronto ali de um questionário. Não faz isso. A tua empresa é diferente. O funcionamento da tua empresa é diferente. Né? Quantidade de funcionário, processamento de dados, tipo de dado. É diferente. A estrutura que você tem de segurança é diferente, sabe? Então é isso. É isso, sabe? Daqui a pouco vai ter um dado sensível, um dado de criança, né? Criança. Não vai ser a mesma coisa. O que é para uma empresa não é para outra. E assim, e para não se assustar também, o que eu falei muito assim, comece, não se apavorem. A gente ainda tem o tempo, pelo menos, da Agência Nacional de Proteção de Dados. As ações já estão aí, mas o que já tiver à mão, o que já der para ir fazendo, façam. Procurem pessoas, né, especializadas que possam ajudar vocês, quem tem empresa. Advogados, se especializem, entendam o que vocês estão fazendo, né? Cuidado, porque daqui a pouco vocês vão ser responsáveis junto, né? Se não entregarem o trabalho de acordo. Mas vão fazendo, aos poucos, comece mas eu iria fazer os termos agora do meu site. Faça. Daqui a pouco tu faz o consentimento. Mas agora tem um relatório. Ok, vai fazendo uma parte de cada vez. Mas faça, só não fica parado sem fazer nada, porque uma hora vai vir e vai ser cobrado, e aí não tem como chorar, porque logo, né? A gente não pode alegar não saber da lei, né? Deixa eu dar só 2 dicas aqui de livro. Ó, esse aqui é o Pedro Silveira, ele fez a LGPD comentada, tá muito bom esse material dele, é a primeira comentada que eu vejo. Ele trabalhou bastante e saiu agora esses dias, porque com essa história de LGPD entra, não entra em vigor, então assim, ele ficou esperando para poder sair do forno, do Pedro Silveira. Ó. Legal. Ótima dica. E aqui do Danilo Doneda, da Laura, que é craque em proteção de dados. Eu até achei que ela estaria na diretoria agora, mas ela, pelo que eu sei, parece que ela que não quis, né? Porque, enfim, tem lá os motivos. Ó. Tá vendo? Lei Geral de Proteção de Dados, aí são orientações para a implementação, né? A caminho da efetividade. Esse livro é maravilhoso. Então, assim, legal. Formem, sejam... Vamos fazer o seguinte, Cássio, tu me manda o nome dos livros bem certinho e eu vou indicar aqui pelo Instagram. E vou indicar também lá no canal do Telegram, para quem ainda não tá lá, ou quem não me segue ou não segue a Cássia, sigam ela, sigam aqui para mais dicas assim. Amanhã vai ser um resumo lá no nosso canal do Telegram.
E também essa live vai estar lá no nosso YouTube. Então tá tudo no link da bio aqui no meu Instagram, é só se inscrever. Cassi, estamos terminando nosso tempo, acho que daqui a pouco começa a contagem regressiva aqui. Não sei se agora já dá para ficar mais tempo no Instagram, eu tô vendo que algumas lives estão passando de 1 hora. Mas te agradecer, né, esse teu tempo que tu tirou para vir aqui conversar conosco, trazer toda essa tua informação, o teu conhecimento na área. E, enfim, agradecer, dizer que estamos disponíveis aí para conversar, para outras lives, e a gente vai trocando ideia, e é um prazer te conhecer, já que eu não te conheço pessoalmente, né? Pelo menos nos conhecemos por aqui, né? Em São Paulo, se Deus quiser, vamos rezar pela vacina. É isso aí. Tomando Se vacina. tudo der certo, a gente se encontre por lá. Aparecer vacina, eu tô tomando. Boa. Mas muito obrigada, Cássia. Uma boa noite para ti. Boa e noite. Amanhã, depois tu me passa o nome dos livros que eu vou indicar aqui pro pessoal. Passo sim, te faço foto no direct, que aí você aproveita a foto. É isso aí. Beijo, obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, tchau, tchau.